Olá, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa mentoria, os piores erros que um casal não deve cometer. Ontem nós falamos sobre a palavra introdutória, sobre um pouco do início, de como surgiu essa mentoria, e hoje nós vamos começar a falar sobre o primeiro erro. Se você acompanhar aí no seu e-book, cujo link já está na descrição aqui do vídeo, se você ainda não leu o material, corre lá. São 50 páginas, ele está bem objetivo, foi feito de uma forma muito especial, eu fiz com muito carinho. Eu coloquei nesse e-book vários relatos, vários testemunhos da minha vida e também algumas citações bíblicas para reforçar ainda mais o conhecimento sobre cada erro que nós vamos estudar. Então, se você não teve a oportunidade ainda de acessar o material, está aqui. Se você clicar em mais aqui, abaixo do título desse vídeo, você vai encontrar o link para acessar o material, que é o e-book em PDF, e você também tem o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Todos os dias eu estarei ministrando lá também, onde você vai receber uma palavra direcionada para você sobre o tema daquele dia. Então, nós vamos começar a falar sobre o primeiro erro, que é um dos erros assim causadores de muitas deficiências, de muitas crises em um relacionamento. Eu vou colocar aqui para você acompanhar, mas você tem a oportunidade também de acompanhar no e-book. O primeiro erro que eu coloquei aqui no nosso material e na nossa mentoria é deixar de orar juntos pelo relacionamento. Olha, isso faz uma total diferença. Aqui em casa, eu e meu esposo sempre estivemos assim em tempos espirituais diferentes. Então eu sempre buscava muito por conta do meu chamado, do meu ministério, e ele já tinha mais assim aquela busca individual, mais resguardado, até porque meu esposo é um pouco mais fechado, então ele gosta de fazer as coisas mais sozinho, do jeito dele. Mas no casamento isso não funciona, É claro que cada um deve e pode ter a sua individualidade, os seus momentos, a sós, consigo mesmo, mas no casamento, quando a gente fala de oração, a gente precisa ter essa oração coletiva, no nosso relacionamento. Por quê? A oração, ela é um dos pilares fundamentais que sustenta um relacionamento. Ela é a força, ela é o combustível, ela é a ligação, ela é ali a forma, de levar todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, aquelas circunstâncias para a central de comando. Qual é a central de comando? O nosso Deus. Então, quando você usa a oração como um instrumento aliado, um aliado para o seu casamento, não tem como dar errado. Porque você usa ela como uma forma de levar até a central de comando tudo que está acontecendo de errado. E a central de comando vai tomar uma providência em resolver. Só que o que acontece na prática? Um ora de um lado, sozinho, o outro ora do outro, porque muitas vezes ambos estão chateados, ambos estão magoados, ambos estão feridos. Então, cada um ora do seu jeito, da sua maneira. Aqui em casa a gente fez isso por muito tempo. No ano passado, nós até participamos de uma mentoria, no qual nós lemos um livro maravilhoso, que eu vou deixar como dica também para você, como investimento, para você melhorar a qualidade do seu relacionamento, e que, por sinal, ele fala muito do tema que nós estamos falando hoje, que é esse livro aqui, de Will Davis, O Poder da Oração para o Seu Casamento. Descubra como a comunhão com Deus pode abençoar a sua vida conjugal. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Eu e meu esposo, ano passado, nós participamos de uma mentoria de casais, da nossa igreja, e lá nós fizemos todo o estudo desse livro. Então, era todos os dias específicos, das nossas reuniões, a gente tinha um momento ali de reflexão, onde a gente lia cada capítulo e abordava, os temas que falam aqui sobre o poder da oração em um casamento. Então eu indico muito. Eu vou deixar aqui o nome do livro aqui na descrição do vídeo, tá? Vale a pena o investimento, Deus vai falar tremendamente com vocês, e é um livro muito bom para ler em conjunto, tá? O casal ler e estudar esse livro junto. E nessa mentoria no passado, nós entendemos isso, a importância, e nós percebemos que nós não estávamos orando
pelo nosso casamento, como deveríamos, né? Cada um orava de um lado, de uma forma. E quando as crises vieram, nós percebemos, peraí, nós estamos errando. E foi um dos erros que o Senhor me mostrou em espírito. Falou, filha, vocês precisam orar juntos, porque vocês são uma equipe, né? Vocês são um só. Então não tem como eu vou pagar preço sozinho pelo meu casamento. É claro que, peraí, eu vou deixar claro que tem situações que isso não é fácil de acontecer. Principalmente quando são relacionamentos que às vezes um conhece o Senhor, um tem entendimento da palavra, o outro não tem, né? O outro não quer, não se relaciona com Deus, então aí é situações diferentes. Aí a pessoa não tem como ela pagar preço junto, né, com o seu cônjuge, até porque ele não está debaixo da mesma graça que ela. Mas se o casal é cristão, se o casal é um casal que teme a Deus, que conhece a palavra, ambos precisam orar juntos pelo seu relacionamento, porque isso vai fortalecer ainda mais a relação. E nesse processo onde o Senhor pôde me mostrar aonde nós estávamos errando nessa área, o Senhor me mostrou e me lembrou uma equação que eu havia aprendido há muitos anos atrás com um profeta, um grande amigo meu, em uma ministração, que ele disse que o nosso relacionamento conjugal, ele precisa ser como um cálculo matemático, né? Como um cálculo, e ele ensinou até uma equação ali, que é a equação da pirâmide. Eu até coloquei no e-book, vou colocar aqui, para você poder acompanhar. Ou seja, Deus está no topo da pirâmide e você e o seu cônjuge aqui embaixo. Como que funciona esse cálculo matemático? Você precisa resolver algo com seu marido ou com sua esposa. A situação está difícil, o casamento está em crise. Se você for falar muitas vezes diretamente com ele, às vezes não vai dar certo, né? Vai dar crise, vai dar confusão, vai dar discordância, né? Vai dar contenda. Então o que você faz? Antes de falar com ele, você vai primeiramente para Deus. E Deus responde a ele. Ou seja, você pede para Deus, Deus trabalha nele. Da mesma forma, o seu marido pede para Deus, Deus trabalha na sua esposa. E aqui, essa parte de baixo da pirâmide, ela serve para um orar pelo outro. Então, um ora pelo outro e Deus trabalha nos dois. Você conseguiu compreender como é uma matemática fácil? Gente, se a gente começar a inserir esse cálculo na nossa vida conjugal, não tem como dar erro. Então, eu entendi que muitas questões eu não tinha que levar diretamente para o meu esposo, porque às vezes ele não ia compreender, às vezes ele não ia aceitar, às vezes ele não ia enxergar da forma como estava acontecendo aquela situação. Então, o que eu fazia? Eu orava a Deus. Deus respondia a minha oração trabalhando nele. Da mesma forma, quando ele precisava que Deus despertasse algo em mim que eu não estava vendo, ele orava a Deus. Deus trabalhava em mim. E nesse momento nós estamos orando um pelo outro. É assim que funciona. Quando você entender isso, que a oração é o pilar, é um dos pilares fundamentais do seu casamento, não tem como dar errado. As coisas vão começar a fluir. Até porque quando casais oram juntos, eles conseguem ter a noção do que precisa ser mudado. Como eu falei na palavra introdutória, muitas vezes nosso posicionamento é muito genérico, né? Até quando a gente ora pelo nosso casamento, a gente ora, Senhor, abençoa meu casamento, transforma o meu casamento e tal. A gente ora de uma forma muito genérica. Aí Deus pergunta para mim e para você, mas peraí, você precisa que eu transforme o quê? É claro que Ele sabe. Deus sabe, mas a oração é uma forma de comunicação com Deus. E uma forma também da gente usar a nossa fé e o nosso posicionamento. Deus pergunta, tá, você quer que eu trabalhe em quê? Qual é a área que o seu casamento está precisando de transformação? Então, quando os casais oram juntos, eles conseguem visualizar esses problemas. Senhor, nos ajude a ser mais humildes, nos ajude a respeitar um ao outro. Ali começa a haver uma revelação de onde precisa ser mudado. Senhor, me ajude a ser uma esposa mais carinhosa, ajude ele a ser um esposo mais carinhoso, a nos respeitarmos mais. E vocês começam a apresentar ali os problemas diante de Deus, e aquilo ali vai fortalecendo um laço entre vocês, que o inimigo não terá como atacar e destruir. Gente, se tem uma das coisas que eu vou te falar, na verdade eu acho que é uma das poucas coisas que Satanás teme, é a oração. O inimigo, ele conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. Nós vemos na palavra, quando Jesus foi tentado no deserto, que ele mesmo tentou Jesus usando a própria palavra. Então nós sabemos que Satanás é um conhecedor da Bíblia.
Mas tem algo que o inimigo, ele teme, porque ele sabe que isso é um poder destruidor contra ele, que é a oração. Há poder na oração, porque Jesus fala na sua palavra que tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos. Ou seja, a oração, ela é uma arma poderosa contra as forças do inimigo. Então, por isso que muitas vezes ele divide o casamento. Ele faz cada um ficar no seu canto, não orar juntos, não buscar juntos, não pagar preço junto, porque ele sabe que quando aquele casal começa a orar juntos, começam a pagar preço juntos, começam a jejuar, começam a consagrar e entrar em propósito pelo seu casamento, ele sabe que ele não vai ter como agir, porque vai ter uma barreira ali. Então ele vai tentar, mas ele não vai passar. Então nós precisamos entender que a oração é um escudo de proteção para o nosso relacionamento. Você precisa orar sozinho, mas você precisa também orar com o seu cônjuge. Olha, eu tenho inúmeros testemunhos para contar de todas as vezes que eu e meu esposo, nós nos posicionamos em oração juntos, né, por alguma causa, seja no nosso casamento, seja nas nossas finanças. Deus respondeu. Ano passado mesmo a gente subia monte assim constantemente, o início desse ano também, porque nós tínhamos algumas causas que precisavam ser atendidas e Deus honrou a nossa oração, porque nós oramos juntos, em concordância um com o outro, pagando preço pelo nosso casamento. Então, deixar de orar pelo seu casamento é um grande erro que você não deve cometer. O casal deve ter esse hábito, como todos os dias a gente precisa orar, não é mesmo? Fazer as nossas orações individuais, o casal todos os dias precisa orar juntos. Eu até compartilhei com vocês que aqui em casa a gente estava vivendo um tempo de crise, onde a gente estava muito distante, muito frio um com o outro. Quando a gente começou a orar junto, essas barreiras foram sendo quebradas. O nosso casamento começou a ser liberto. Aquela contenda que estava assolando a minha casa, que não nos dava paz, que não fazia a gente conseguir lidar de uma forma positiva um com o outro, foi caindo por terra. Nós ficamos mais unidos, mais fortes, o respeito voltou, o carinho voltou, a admiração voltou e as qualidades que nós conquistamos na nossa relação, ela voltou. Isso através da oração. Então, esse é um aprendizado que você precisa meditar hoje, o poder da oração. Leia o e-book, lá eu coloquei algumas citações bíblicas, Deus vai falar muito com você a respeito desse tema. Leia juntamente com seu esposo ou sua esposa, se você tiver a oportunidade, e Deus vai reforçar ainda mais esse conhecimento sobre esse tema. Amém? Então, não vamos errar mais, a partir de hoje comece a orar mais e junto com o seu esposo, com a sua esposa, pelo seu relacionamento, e vocês vão ver como Deus vai agir e vai começar a solucionar esses problemas que existem entre vocês. Amém? Eu vou ficando por aqui, amanhã nós teremos mais um erro que nós vamos aprender e Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Te espero amanhã. Tchau, tchau.